Amém, igreja? Graça e paz. Como é que vocês estão? Estão bem? Como é que passaram aí de final do ano? Muita festa? Muita alegria? Amém? Ixi, tá fraco, hein? Estamos aí então, mais um início de ano, né? Ainda estamos em janeiro ainda. Então nós temos ainda, muitos ainda estão planejando aí o ano, muitas coisas estão por vir, estão por acontecer. E é o momento de realmente a gente se planejar, da gente rever algumas coisas, se tiver que mudar, para que Deus realmente possa agir nas nossas vidas. Amém? O pastor Flávio tinha me pedido para pregar nesses 3 domingos, esses 3 últimos domingos de janeiro, e eu fiquei me perguntando, meu Deus, que palavra que eu vou levar para a igreja nesses 3 últimos domingos? Porque eu queria algo que pudesse ter uma conexão, né? Não algo solto, assim, cada dia traz uma palavra diferente. Mas como são 3 seguidos, eu queria algo que eu pudesse dar uma continuidade. E conversando com Deus e orando, Deus colocou no meu coração de trazer princípios, palavras que direcionam, palavras que nos dão direção, né? Então, falar sobre princípios bíblicos. Alguém sabe o que é um princípio bíblico? Alguém sabe? Então, sobre princípios bíblicos, o que são princípios? É aquilo que nos direciona, é aquilo que nos dá um norte, aquilo que nos dá uma luz, né? Podemos dizer que chamar de leis que regem a nossa vida e que nos direciona para chegar a uma plenitude, para caminhar sem ficar tateando para lá, para cá. Então, algo que nos dá uma direção. Então, nesses 3 domingos agora que vão vir, eu vou estar pregando sobre princípios. Nesse primeiro domingo eu quero fazer uma introdução sobre o que é o princípio, o que ele traz de benefícios para a nossa vida, qual que é a consequência da gente viver fora dos princípios da palavra de Deus. E no próximo, daí eu vou entrar já nos princípios, em alguns princípios, e no próximo finalizar com outros princípios, amém? E eu quero começar esse culto de hoje lendo o texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14. Quem trouxe a tua Bíblia, pode estar abrindo lá para nós, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 14. E nós temos que andar com a nossa Bíblia, meus irmãos, né? Temos que conferir aí o que o pastor está dizendo, porque vai que eu falo uma coisa e na Bíblia está outra, né? Então a gente tem que ser homens e mulheres de Deus que sabem conferir, que não acreditam em qualquer palavra, porque isso é um dos princípios que rege as nossas vidas. Então a palavra de Deus lá em Mateus 5, 13 e 14 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, está aqui uma porção da Tua palavra, Deus. Nós queremos que o Teu Espírito Santo de sabedoria, de entendimento, ó Pai, venha sobre nós nessa noite, Senhor. Nos direciona, Pai, abre os nossos corações para aquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós, Pai. Que nesses 3 domingos, Pai, onde falaremos sobre os princípios da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente e no nosso coração, Pai, não só aqui na igreja, mas aonde nós estivermos, para que possamos estar firmados em cada um dos Seus princípios, Pai. É isso que eu oro e coloco em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então vamos lá, vamos começar falando sobre os princípios, né? Nós precisamos entender que seguir o Evangelho, ele provoca em nós uma vida de transformação. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, isso já começa a provocar em nós, a trazer em nós sentimentos que vão nos transformar. Assim como essa palavra que nós acabamos de ler, que diz
que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, já está nos direcionando a ser pessoas diferentes, né? Aonde nós chegarmos, nós devemos dar um sabor diferente para o ambiente. Aonde nós chegarmos, nós devemos ser luz naquele lugar, segundo a palavra de Deus. Então, toda vez que quando nós entregamos a vida para Jesus e começamos a seguir o Evangelho, ele já tem que começar a provocar em nós uma transformação. Isso é fato. Mas mesmo quando nós entregamos nossa vida para Cristo, nós somos retirados desse mundo, colocados ali num mundinho paralelo, onde só tem pessoas boas, acontecem coisas boas? Não, nós continuamos vivendo neste mundo, e automaticamente nós somos influenciados pelo que acontece. Então a gente continua vivendo com pessoas más, pessoas que não querem se relacionar com Deus, não querem seguir princípios bíblicos, e isso muitas vezes traz em nós uma influência. Por isso é que nós temos que renovar a nossa mente a cada dia, né? Renovar a nossa mente, precisamos passar por transformações, por mudanças, por maneiras de ver as coisas no mundo. E como será que vem isso para o nosso coração? Como que a gente não é influenciado pelo mundo e como que a gente se transforma a cada dia como cristão? Porque é isso que nós precisamos fazer. Enquanto cristãos, nós somos observados o tempo todo, meus irmãos. A partir do momento que você diz assim, não, agora eu sou de Jesus, você começou a ser observado. Todo mundo começa a te olhar de uma maneira diferente. Não se engane, você não é mais igual a todo mundo. Você já se tornou alguém diferente, né? E a palavra diz, nós somos observados por outras pessoas e que elas esperam em nós ver mudanças verdadeiras, ver algo de diferente em nós. É ou não é? Faz sentido eu entregar minha vida para Cristo e falar que eu sou um seguidor de Jesus e continuar vivendo da mesma forma? Faz sentido ou não faz? Não faz sentido. Se agora eu disse que eu sigo a Jesus, então as minhas atitudes elas precisam mudar. Minha forma de ser, minha forma de falar, minha forma de agir precisa mudar. E as pessoas nesse mundo, elas esperam que nós, como cristãos, como filhos de Deus, sejamos um diferencial aonde nós estamos. Em todos os lugares em que um cristão estiver, espera-se dele uma nova conduta, uma nova atitude. Espera-se de um filho de Deus, uma filha de Deus, que ela pratique princípios da palavra. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, isso já é automático. As pessoas vão começar a olhar para mim, a olhar para você de forma diferente. Vão começar a esperar que nós possamos passar para elas de alguma forma ensinamentos que vêm da palavra de Deus, né? Quem que nunca ouviu aquela palavra assim, isso aí é crente, né? O cara vai lá, faz uma coisa errada, fala uma palavra, dá um xingo, o cara é crente, né? Uma mulher veste uma roupa mais assim, e você escuta alguém falar, diz que é crente. Então as pessoas estão observando as nossas atitudes. Quando nós vamos à igreja e nós dissemos que somos de Jesus, as pessoas já começam a olhar para nós de forma diferente. E nós somos chamados a ser diferentes no meio desse mundo, no meio do povo. Diante do caos que nós assistimos hoje no mundo, precisamos ser pessoas que façam brilhar a luz de Cristo por meio das nossas vidas. Aqui está falando, em meio ao caos que nós vivemos hoje. Qual é esse caos que a gente vive hoje? Quanta maldade, quantas coisas ruins têm acontecido, quantas separações, quantas brigas entre pais e filhos, quantas guerras têm acontecido no mundo, quantas coisas ruins a gente presencia no nosso trabalho, na casa dos familiares, dentro da nossa própria casa muitas vezes. Mas em meio a esse cenário, tanto eu quanto vocês
Somos chamados a ser diferente, a ser luz naquele lugar, a ser uma pessoa que traz uma nova perspectiva, uma nova visão para aquele lugar. Nós somos desafiados a ser um diferencial. Nós, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a alegrar ao Pai com as nossas vidas, com uma vida de santidade e serviço ao Senhor. É ou não é? E o que é uma vida de santidade? A palavra de Deus, ela diz que quando nós somos santos, nós nos tornamos homens e mulheres que somos separados por Deus. Como eu disse no início, a gente já não é mais como todo mundo. Nós não podemos ter as mesmas atitudes que todo mundo. Nós somos diferentes. Temos que ser diferentes. Isso aí já é um começo de um princípio. Somos cidadãos do reino que vivemos aqui nessa terra, mas temos um estilo diferente de todo mundo. Nós somos chamados a ser cristãos em tempo integral. O que é ser um cristão em tempo integral? O que é a palavra integral? Ela traz o que para nós? Qual que é o significado da palavra integral? Quem sabe aí? Oi? Não entendi. Inteiro? O que mais? Hã? Não entendi, está falando baixo aí. Completo, muito bem. De tempo integral quer dizer todo o tempo mesmo, ser completo, ser por inteiro, né? O que é quando a gente leva o nosso filho para uma escola de tempo integral? Ele vai ficar lá das 7 até 6, 7 horas da noite, porque é o dia todo na escola. E nós, como cristãos, somos chamados a ser cristãos, a ser santos, a ser servidores do reino em tempo integral. Não existe aquele negócio de na igreja eu sou de um jeito e fora da igreja eu sou de outro. Na igreja eu sou de um jeito e na minha casa eu sou de outro. Hoje em dia parece que é assim, muitos estão vivendo desse jeito, dentro da igreja, né? Palavras mansas, tal, educadinho, mas em casa, né? Mal educado, palavras ruins, xingamentos, brigas. E não é isso que a palavra. Eu acho que acabou a bateria, mas já peguei um outro aqui, José. Então a palavra nos chama a ser filhos e filhas de Deus em tempo integral. Pessoas que servem a Deus e servem de inspiração para outros em todo o tempo. Em todo o tempo que nos vê, a gente está sendo inspiração. Então, nesse primeiro domingo, o meu objetivo é esclarecer, de fato, o que são princípios bíblicos. Você sabe o que é um princípio bíblico? É desafiar você a viver em tempo integral dentro de princípios bíblicos. Porque isso vai trazer para nós uma nova perspectiva, isso traz para nós uma nova visão de mundo. Não só para nós, mas também para as pessoas que convivem conosco. Isso aqui é mais... Acho que é mais bonito, né? Eu gosto mais desse. Então, eu vou começar levando vocês a entender mesmo o que é princípios. Porque nós precisamos, como cristãos, começar a viver princípios, seguir princípios. Porque somos chamados a ser diferencial aonde nós estamos, independente do lugar. Mas, de fato, o que é um princípio bíblico? Alguém arrisca aí? O que é um princípio bíblico? Ou o que é um princípio? Quem arrisca aí? Vamos levar vocês a pensar um pouco aí, para vocês não ficar com sono, só ouvindo o pastor falar. O que é um princípio aí? Alguém arrisca? Ensinamentos da Bíblia, isso mesmo. Princípios são ensinamentos que a Bíblia nos traz. Mas será que qualquer princípio ele pode nos levar a Deus? Acho que não, né? Mas princípios da palavra, esses sim são princípios que nos levam a Deus. Mas o que significa
nos dias de hoje, ser alguém que vive segundo princípios bíblicos. É comum a gente escutar na igreja evangélica que o fulano segue princípios bíblicos, que o crente tem princípios bíblicos, né? Mas qual é o real significado de uma vida alicerçada em cima de um princípio bíblico? Será que nós sabemos? Eu acho que a gente vive um momento em que muitos até falam, né? É bonito falar, né? Eu sou crente, eu vivo princípios, mas quando a gente dá uma apertadinha, muitos não sabem nem o que é um princípio. O que é um princípio, né? A palavra diz que, aqui nós temos assim, a sociedade fala em princípios éticos. As empresas, as instituições gostam de deixar bem claro quais são os seus princípios. As famílias se orgulham em dizer que criam seus filhos dentro de princípios morais. Então, todos têm seus princípios. Quando você chega numa empresa, por exemplo, para procurar emprego, essa empresa não tem princípios que regem a empresa? Sim ou não? Sim, toda empresa vai ter seus princípios. E nós podemos dizer o quê? Primeiro, você tem que chegar no horário. A empresa tem um princípio que começa às 8 e vai até às 18, às 5, não sei, né? Lá tem o princípio de que você tem que manter a excelência. Um dos princípios é manter a ordem, a organização, a limpeza, e por aí vai. São princípios que norteiam e que regem o caminho daquela empresa. Então, todo funcionário que entra, ele tem que saber que ele vai ter que cumprir aquilo que está escrito nos seus princípios, né? O problema é que muitos de nós, a gente vai fazer as coisas e a gente nem sequer procura saber quais são os princípios para poder caminhar dentro deles. E quantos homens e mulheres vão trabalhar, entra numa empresa e não conhece os princípios daquela empresa, e depois de um tempo começa a reclamar, achar que a empresa está sendo desonesta, está fazendo coisa errada, e no fim não, está escrito lá, né? Quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo, você vai comprar um veículo, você não assina um contrato lá, quando você vai comprar o carro, a moto, qualquer coisa, você assina um contrato, não assina? A gente assina. Lá naquele contrato tem os princípios que a gente tem que está dizendo que a gente tem que fazer. Mas o que muitos fazem? Vai lá na loja, compra, assina o contrato, não lê, não sabe o que está escrito, e depois quer correr atrás porque está cobrando juros abusivos. É ou não é? Mas estava escrito lá no contrato, você não foi enganado, mas você não leu, então você não sabe. Eu já passei por isso, né? Já comprei 2 motos, e claro, teve um juro enorme. E muitos já vieram, mas por que você não entra lá naquele pequenas causas lá, que daí você recebe o juro de volta? Eu falei, não, quando eu assinei o contrato lá, eu sabia o que estava escrito, eu sabia que o cara ia cobrar isso aí de mim. Agora, por que eu vou lá e vou entrar na justiça para receber de volta? Eu estou errado, eu estou descumprindo com a minha palavra, eu dei o meu nome lá. Então assim, o cara não está me enganando, eu assinei sabendo. Então, muitos de nós, às vezes, as pessoas vêm e começam a colocar coisas na cabeça da gente, e a gente vai porque a gente nem sabe qual é o princípio, o que foi feito, a gente assinou um contrato e não sabe o que está escrito. E depois a gente acha que está sendo lesado por aquele contrato. E claro, algumas vezes isso é fato, mas muitas vezes a gente sabe que está escrito, mas a gente faz assim mesmo. Então, princípios é aquilo que rege, que dá direção, que norteiam, né? Quantas vezes nós falamos, aquela pessoa não tem princípios, ou que falta de princípios. Outras vezes, durante muitas pregações, nós ouvimos a expressão, a vida cristã deve ser uma vida de princípios, ou os nossos princípios são diferentes dos princípios do mundo. Quem já ouviu isso aí? Muitos já ouviram, eu garanto que vocês já devem ter ouvido. Mas o que são esses princípios então? Para poder nortear a nossa vida. Então aqui começo dizendo, mas afinal, o que é um princípio? Viver uma vida pautada em princípios bíblicos não é apenas um ditado de evangélico,
eu vivo princípios. Ou algo, não é quer dizer, deixa eu voltar aqui. Não é algo que a gente só diz porque é evangélico. Mas viver princípios realmente traz mudanças para a nossa vida. Viver princípios traz mudanças para a nossa vida. A palavra princípio, ela tem um significado e é a origem, é a causa, é um rudimento, é uma verdade absoluta. Um princípio é algo que não muda, é algo que não muda, é diferente de uma opinião, é diferente de uma boa ideia. Então, princípios, meus irmãos, é algo que vem desde a origem. Desde quando Deus já existia, Ele era o princípio. Ele é quem tem que reger as nossas vidas. Então, Deus, Ele muda? Sim ou não? O que a Bíblia diz sobre Deus? Ele é o mesmo? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus não muda. Então, Deus já é um princípio nosso, Ele não muda, e princípios da palavra de Deus, elas também não mudam. Então, quando se falar em princípio, a gente tem que pensar, hoje a sociedade está cheia de princípios, mas esses princípios são absolutos ou não? As leis que tem aí na sociedade, elas são absolutas ou não? Sim ou não? Não. Elas vão mudando conforme as experiências, conforme as coisas vão acontecendo, eles vão meio que ajeitando aqui, ajeitando ali, mudando uma coisa ali, para que a sociedade se enquadre dentro desses princípios. Mas quando nós falamos de princípios bíblicos, eles não mudam, eles são absolutos, eles não mudam conforme a sociedade caminha, né? Não é uma opinião, não é uma ideia, não é relativo, ela não muda conforme o contexto histórico, conforme a época, conforme a cultura, conforme os costumes, ela se mantém. A Bíblia é um livro que contém inúmeros princípios, verdades absolutas que não se prendem a um contexto histórico, uma época que foram escritos, são princípios e verdades eternas, elas não mudam. Mas como é que eu posso saber que é um princípio eterno? Tem como identificar. Um princípio que vem da palavra de Deus, a gente entende assim: ela é verdade tanto no Novo como no Velho Testamento. Então ela não muda de um testamento para o outro, ela é uma verdade no Novo e no Velho. É uma verdade absoluta, meus irmãos. Ela é aplicada só aqui no Brasil? Por exemplo, vamos pegar o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento, a gente aplica ele só aqui no Brasil ou também em outros países do mundo? Sim ou não? Em todo o mundo. É uma verdade absoluta. Amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio absoluto. Você vai amar a Deus aqui no Brasil, lá no Japão, nos Estados Unidos, lá na África, em qualquer lugar onde você estiver, amar a Deus é um princípio absoluto. E amar o próximo como a si mesmo também. Então, um princípio, ele se aplica em qualquer lugar do mundo. Esse princípio bíblico de amar a Deus sobre todas as coisas, lá no ano de, 1800, ele era aplicado lá também ou não? Também tinha que amar a Deus lá naquele ano? Tinha ou não? Tinha. E hoje tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Tem ou não tem? Daqui 50 anos, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas? Sim ou não? Sim. Então um princípio, meus irmãos, ele não muda. Ele é atemporal. Atemporal quer dizer, ele é eterno. Daqui 50 anos, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a minha filha tiver seus filhos, netos, bisnetos,
amar a Deus sobre todas as coisas continua sendo um princípio bíblico. Então, para que a gente saiba o que é um princípio bíblico e se ele é eterno, a gente já sabe, se tiver na Bíblia, ele é um princípio. Se ele se aplica aqui no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, ele é um princípio bíblico e eterno. Ele não muda. O coração de Deus deseja que nós esquadrinhemos a sua palavra e nela encontremos as suas verdades eternas, pois os princípios da palavra de Deus nos trazem a revelação de quem é o próprio Deus. O coração de Deus deseja que nós esquadrinhemos a sua palavra. O que é isso? O coração de Deus deseja que nós examinemos a sua palavra, para que nós possamos entender quais são os princípios que Deus tem para cada um de nós. Então, como que nós podemos descobrir quais são os princípios de Deus? Como? Lendo a palavra de Deus. A palavra diz que nós precisamos ler para poder entender e saber quais são esses princípios que regem a nossa vida. É lendo a palavra de Deus. A nossa mente torna-se cativamente de Deus quando caminhamos em direção aos seus pensamentos. Começamos a ver tudo o que nos cerca numa perspectiva bíblica. O resultado de vivermos dentro de princípios bíblicos, meus irmãos, é uma vida equilibrada. As nossas ações começam a ser governadas pelo próprio Deus, tanto na igreja, como na família, como na administração de uma empresa, como no trabalho, como em qualquer outro lugar. Então nós precisamos entender que uma vida pautada em princípios bíblicos nos leva a ser governada pelo próprio Deus. E olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando nós caminhamos segundo princípios bíblicos pautados na palavra de Deus, todo pensamento que se levanta contra os pensamentos de Deus, o próprio Deus já leva para ele, já retira da nossa vida. Então, por isso, nós precisamos entender que ler a palavra de Deus, ela começa a penetrar em nossa mente, a entrar em nosso coração e nos governar na nossa vida, governar nossas atitudes. Parece uma afirmação óbvia, mas realmente em nosso dia a dia, na vida da igreja, nos negócios, nos estudos, nos relacionamentos, nossas decisões parece que existe uma distância entre o que é os princípios de Deus e a maneira como nós somos governados. Não parece muitas vezes? Quando nós estamos em algum outro lugar, quando nós estamos na igreja, estamos aqui ouvindo a palavra, estamos louvando ao Senhor, e quando nós estamos fora daqui, lá no nosso trabalho, na escola, em qualquer outro lugar, não parece que a forma como a gente vive lá fora é muito diferente da que a gente vive aqui dentro? Não parece que Deus aqui dentro fica mais próximo da gente e lá fora parece que Ele está mais distante? Sim ou não? E a gente muitas vezes começa a fazer do nosso jeito, a gente começa a agir da nossa forma, do jeito que nós achamos que é certo, mas na verdade nós precisamos começar, meus amados irmãos, a buscar ao Senhor, a ter um relacionamento com Ele, através de uma vida de oração, através da palavra. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, através da oração e através da leitura da palavra, mais nós começamos a ser guiados pelo próprio Deus, governados pelo próprio Deus. E quais são os planos de Deus para mim e para a sua vida? Eles são o quê? Quem lembra? Eu sempre falo isso aqui. Os planos de Deus são o que para nós?
Oi? Vida e abundância, mas tem outra coisinha também. São os planos de Deus são os melhores. Os planos de Deus são sempre os melhores para cada um de nós. E quando nós somos governados por Deus, Ele começa a nos levar a viver esses planos, a experimentar esses planos. Vivemos um grande momento de expansão do Evangelho, em que muitos se achegam a Jesus, a comunhão com a igreja. É interessante o que diz aqui, que nós vivemos um momento onde realmente tem crescido o número de igrejas evangélicas. Pessoas que se batizam, pessoas que aceitam a Jesus. Tem algumas estatísticas que mostram assim, que os evangélicos, eles cresceram assim, em números de milhares e milhares, por todo o mundo. Mas sabe o que é engraçado? Que fala que o número de evangélicos cresceu, sim, né? Cresceu um monte de igreja tem sido aberto, pessoas têm sido batizadas, aceitam Jesus. Mas eu pergunto a vocês, a violência diminuiu? Briga, as separações entre casais diminuiu? As brigas entre pais e filhos diminuiu? Roubos diminuiu? Os assassinatos diminuíram? É engraçado a gente perceber isso, porque assim, o número de evangélicos cresceu assim gigantescamente. Milhões de evangélicos hoje, pessoas dizem ser evangélicas, dizem que entregaram sua vida a Cristo. Então, automaticamente, o número de separações devia ter diminuído, sim ou não? Números de brigas não tinha que ser diminuído? Roubos, assassinatos e tantas outras coisas ruins não teria que ter diminuído? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Qual é a nossa regra de fé e prática? Qual que é a nossa regra de fé e prática? Eita, meus irmãos, agora eu fiquei com medo, hein? Qual é a nossa principal regra de fé e prática, irmãos? Fala mais alto, irmã. A Bíblia, aleluia, meus irmãos, aleluia. Olha que agora misericórdia, eu fiquei com medo, hein? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós nos batizamos, um dos princípios batistas é que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Se nós não sabemos o que é isso, justifica o fato de existir tantos evangélicos e a violência não ter diminuído, as separações entre casais não ter diminuído, as brigas não ter diminuído. Se a gente não conhece o nosso princípio básico, que é a palavra de Deus, como que ela vai se mover na minha vida e com isso se mover na vida das pessoas? Nossa principal regra de fé e prática, meus irmãos, é a Bíblia. Eu espero que vocês não esqueçam mais isso, hein? Espero que vocês não esqueçam, hein? Quando alguém perguntar para vocês qual é a sua principal regra de fé e prática, o que que é? Não ouvi ainda, tem gente que ainda não sabe. Qual que é a nossa principal regra de fé e prática? A Bíblia, muito bem, ó, aprendendo desde pequenininha. Então nós precisamos ler a Bíblia, meus irmãos, porque é ela que vai nos direcionar. Então isso justifica porque que nós crescemos em número de evangélicos, mas a violência não diminuiu. Porque qual o sentido de eu ser um evangélico e não conhecer a minha regra de fé e prática? Aqui onde nos dá direção, aonde Cristo usa da tua palavra para falar o nosso coração e transformar nossas atitudes, é através da palavra de Deus. Então há uma expansão de evangélicos, mas não há uma diminuição de nada de ruim.
No entanto que as guerras aumentam, as brigas aumentam, os roubos aumentam, e se você conversar lá talvez com o ladrão, com o bandido, ele ainda vai falar que é evangélico, é lá da igreja tal, é ou não é? Acho que foi essa semana ainda que a Luana estava comentando comigo de uma irmã que comprou, acho que uma geladeira e alguma coisa assim, e o cara lá que entrou em contato com ela, né, ela entrou em contato com o cara, e o cara ainda falou assim: paz do Senhor, minha irmã, tal, né, de quem se dizia que era evangélico, que era de Cristo. E daí ele deu lá a geladeira e não sei o que, mas falou para ela: você tem que fazer um Pix para mim de 120, porque eu preciso colocar gasolina no carro para levar para você. Aí essa irmã fez uma diária, fez o Pix lá pro irmão, e o irmão desapareceu, bloqueou ela e nunca mais. Mas quando foi falar com ela, era: paz do Senhor, minha irmã. Era evangélico. Será que esse evangélico conhecia a sua regra de fé e prática? Não conhecia, irmãos. Então hoje ser evangélico se tornou uma status, né? Eu sou evangélico, né? Não é mais um diferencial. Eu me lembro que antes, quando eu era menor, mais jovem, que a gente via uma pessoa evangélica, as pessoas tinham assim, ele tinha, como se diz, como é que eu vou te falar? Numa linguagem mais simples, o cara tinha moral, né? Chegasse num lugar assim: não, fulano é evangélico, opa, então pode confiar nele, hein? Evangélico aí, ó, é um cara direito, não engana ninguém, não rouba, né? Era ou não era? Você via um cara crente, ele tinha realmente uma autoridade por ser evangélico, né? Agora, se fosse outra religião, o pessoal já ficava meio olhando desconfiado, mas se falasse que era crente, ele tinha moral. Mas hoje não dá mais para falar isso. No entanto que o ano passado o IBGE colocou até uma coisa que não existia antes, porque sempre existiu lá quando eles iam fazer a contagem, né, das religiões, e aparecia lá católicos não praticantes, número tal, mas não tinha isso aí dos evangélicos. O ano passado apareceu evangélicos não praticantes. Então, ou seja, a gente está perdendo, a gente cresceu em número, no entanto perdeu espaço como homens e mulheres de referência na sociedade. E eu creio que não é isso que nós esperamos, né? Não é isso que nós queremos. Mas como é que a gente vai fazer então para aprender, para ter princípios bíblicos que regem a nossa vida? A Bíblia nos aponta o caminho e não uma alternativa. Então, o nosso princípio, meus irmãos, está na Bíblia, na palavra de Deus, porque ela é que nos aponta o caminho que nós devemos seguir, as atitudes que nós devemos ter. A Bíblia, meus irmãos, não é uma alternativa. Depois que eu tentei tudo, agora eu vou tentar seguir a Bíblia. Não, ela é o caminho, ela é o que nos dá direcionamento. Lá em Hebreus 4,12 diz o seguinte: Portanto, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então aqui Hebreus está dizendo que a Bíblia ela é viva. Se você ler todo dia o mesmo texto, ele vai falar de uma forma diferente com você. Faça essa experiência. Todo dia, se você ler o mesmo texto, ele vai falar de forma diferente, ele vai trazer um ensinamento para a sua vida, ele vai te mostrar como você deve agir em qualquer situação. Por isso que a Bíblia é viva, ela se renova a cada dia. Eu estava vendo uma reportagem que diz que a Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo. E eu pergunto para vocês, a mesma Bíblia que foi vendida lá há 1000 anos atrás, ela é diferente dessa que a gente usa ou é a mesma palavra? Ela é a mesma ou ela é diferente?
Oi? Ela é a mesma. Se você pegar a Bíblia lá de 1000 anos atrás e pegar a minha Bíblia aqui hoje, ela é a mesma. Muda a linguagem, tradução, mas ela tem o mesmo significado. E mesmo assim ela continua sendo o livro mais vendido do mundo, porque ela traz princípios que regem a nossa vida. E muitas vezes, meus irmãos, parece que a gente está andando em círculos, é ou não é? A gente fica rodando e não sai do lugar, não muda. Às vezes temos a sensação de que andamos em círculos, usamos essa terminologia evangélica, buscamos ao Senhor, mas há uma distância tremenda entre o nosso estilo de vida na igreja e fora do ambiente da igreja. Dentro da igreja a gente parece que é um, mas fora é outro. E daí nós precisamos entender que o cristão, independente de onde ele está, meus irmãos, ele continua sendo cristão. Deus nos chamou não para ter uma vida dupla, não para ser inconstante, mas ser o mesmo em qualquer lugar que a gente estiver, porque isso nos leva a viver de uma forma firme, de uma forma consistente. Olha o que dizia lá na palavra de Deus, de novo, lá em 1 Reis 18, 21. Isso é Elias que dizia, o profeta Elias. 1 Reis 18, 21. Então Elias se achegou ao povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondia. Aqui era um momento onde o povo não sabia se seguia o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, ou se seguia os deuses lá esqueci o nome. Ou os deuses que tinha lá, tantos deuses que existia lá naquela sociedade. Então Elias pede uma posição no povo de Deus. Até quando vocês vão ficar entre um e outro? Porque ou a gente é de Deus, ou a gente não é de Deus. Quando nós ficamos entre um e outro, as nossas decisões, elas se tornam fracas. Porque a gente nunca sabe o que é certo. A gente não sabe para onde vai. Então nós precisamos ser firmes, ou vai para um ou vai para outro, né? Então aqui Elias chama a atenção do povo, mas o povo estava tão perdido que eles não sabiam nem como responder a Elias. E se a gente não sabe para onde vai, como é que é? Se eu não sei o caminho para onde eu vou, todo caminho serve, qualquer caminho é caminho. E muitas vezes a gente tem um foco, tem um objetivo, mas se a gente não sabe para onde a gente vai, a gente entra aqui, entra ali, entra lá, e muitas vezes a gente se distancia daquilo que Deus tem para nós, porque nós não temos um foco, não temos objetivo, não conhecemos o caminho que estamos seguindo. Então nós precisamos ter firmeza nisso. A sociedade, a escola nos ensina que há uma verdade, que a verdade é condicionada ao tempo e às experiências pessoais. Então hoje em dia a sociedade tem colocado isso no coração das pessoas, né? Que os princípios eles mudam conforme a sociedade vai se evoluindo, né? Por exemplo, um princípio familiar que existia antes, por exemplo, que foi mudado hoje, qual que seria? Alguém pode arriscar? Um princípio familiar. Casamento, por exemplo. Antes, como é que era o princípio quando você ia casar? Hã? Não entendi, irmão. Fidelidade. Não, mas eu estou dizendo assim. Ah, isso mesmo, irmã. Agora matou a charada aí. Quando você ia casar, que você chegava lá na frente do juiz, o que você tinha, qual que era a primeira coisa que ele ia olhar em vocês? Se era um homem, se era uma mulher. Isso era um princípio familiar, era uma lei. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. Tá certo, é isso. E hoje? Hoje é assim também? Não, hoje, mulher com mulher, homem com homem. Tem lugar que se a mulher chegar lá com o cachorro, o cara também casa,
e por aí vai. Então, ou seja, esse princípio que antes era uma verdade, hoje já não é mais, né? Para que a sociedade se encaixe ali, não haja briga, então os princípios da sociedade elas vão mudando. E lá na escola, em qualquer lugar que você vai, a sociedade vai colocando isso na cabeça dos nossos filhos, das pessoas. Não, é normal, é isso mesmo. As coisas mudam, as coisas precisam evoluir. Só que princípios bíblicos não mudam, não evoluem. E a gente precisa começar a buscar esses princípios e colocar dentro da nossa cabeça. E viver eles 24 horas por dia. Para que as pessoas enxerguem em nós esses princípios, que são únicos, que são constantes. Lá em Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Lá em, acho que é 1 Coríntios, esse agora eu esqueci de colocar. 1 Coríntios 2,16 diz assim: Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, conhecemos a mente de Cristo. O que Isaías diz ali? O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, aquele que conhece princípios bíblicos, aquele que conhece e é direcionado pela palavra. O Senhor manterá essa pessoa em paz, porque a pessoa sabe em quem ela crê, ela sabe para onde ela está indo, ela sabe o que está fazendo, e o Senhor manterá essa pessoa em paz. Busque, pois quem conhece a mente do Senhor que não o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui está falando de quem? Está falando de nós. Nós temos a mente de Cristo. A partir do momento que você resolvemos seguir a Cristo e começamos a nos dedicar à palavra de Deus, a própria mente de Cristo começa a fazer parte da nossa mente. Então, ou seja, quando eu estou lá fora, em qualquer lugar, e alguém me oferece, me faz uma proposta errada, na hora, a nossa cabeça já se alinha com a mente de Cristo, para dizer não. Por que a gente ser firme nos princípios bíblicos, nos traz paz ao coração, e nos ajuda a tomar decisões? Quando a gente está para lá e para cá, e alguém te faz uma proposta ruim, você sempre vai ficar, será? Mas quando você é firme no propósito, firme nos princípios do Senhor, e alguém te faz uma proposta ruim, no mesmo instante você diz não, isso aí não, isso eu não faço, isso vai contra os meus princípios. Isso te dá firmeza, isso te dá autoridade para responder. Você não vai ficar ali, e agora? Será que eu não vou magoar o fulano? Será que eu não vou entristecer? E se fulano for embora? Que vai embora. Quando a gente está firme em Cristo, o nosso sim é sim, o nosso não é não, e acabou. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, sinto muito, meu irmão. Vai procurar outro caminho. Só que eu digo para vocês, meus irmãos, a maioria das pessoas que são firmes em suas decisões, elas não afastam pessoas, ela atrai pessoas. Elas são admiradas, porque olha aquela pessoa, a pessoa é firme, é sim, sim, não, não, ela é sincera. Então, a gente cumprir princípios e estar firmado nos princípios, faz com que a gente tenha o mesmo pensamento de Deus sobre as coisas certas e as coisas erradas, e isso nos dá autoridade, nos faz ser diferentes no meio em que nós estamos. O nosso Deus continua sendo o mesmo, Ele estabelece para nós, e qualquer área da nossa vida, um padrão, um caminho que sempre nos conduzirá à vida. Todo princípio bíblico vai nos conduzir à vida, meus irmãos, a uma maneira de pensar e agir coerente com a nossa fé, coerente com Jesus. Parar de andar em círculos, tentando fazer e não sendo mais firmes, significa ter direção certa, um lugar aonde se quer chegar,
ser estável, saber que todas as nossas atitudes encontram na palavra de Deus as nossas orientações. Então, meus irmãos, seguir princípios da Bíblia, seguir ao Senhor, ter o pensamento dele, nos leva a ter uma vida equilibrada, uma vida estável, nos leva a tomar decisões certas, nos leva a viver aquilo que Deus tem planejado para nós, nos leva a dizer sim no momento que tem que ser sim e não no momento que tem que ser não. E a gente não vai ficar ali tristonho porque as pessoas vão se afastar de nós, porque nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos seguindo orientações da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, estou acelerando um pouquinho porque senão não vai dar tempo, hein? Estamos quase, já estou quase chegando no horário ali. Josué 1, 8 diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, cuidando de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então, presta atenção, irmãos, que diz a palavra, então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que caminha segundo a palavra de Deus, o Senhor o faz prosperar, o Senhor o faz ser bem-sucedido. Será que quem quer prosperar aqui? Quem quer ser bem-sucedido aqui? Então, tá aí, a palavra está nas tuas mãos, hein? Embora pareça simples, nem sempre vivemos a prática de fazer conforme tudo que nela está escrito. Então parece fácil, irmãos, mas não é fácil. Mas quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, Ele nos leva a uma firmeza para viver os seus princípios, para viver a sua palavra. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, Ele nos ajuda a fazer, a viver, a ser como está escrito lá em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu conheço os princípios, mais o Senhor renova a nossa mente, renova nossas atitudes, nossa forma de ser e nos leva a experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. E esse melhor, meus irmãos, eu creio que não está relacionado só à vida espiritual, só a paz no coração, mas está relacionado a todas as áreas da vida. Vida familiar, vida com os filhos, vida profissional, vida financeira, tudo está relacionado. Este versículo nos aponta que as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas é a nossa mente. A área que mais precisa de transformação é a nossa mente, porque tudo começa aqui. Quando nós lemos a palavra e nos relacionamos com Deus, a nossa mente começa a ser transformada com Ele, nós começamos a ser configurados com Deus, e Ele vai nos levando a experimentar cada vez mais aquilo que Ele já tem preparado para nós. O fruto que obtemos quando temos uma mente renovada, transformada, é que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos que querem viver a experiência de buscar a vontade de Deus em suas vidas, ministério, relacionamentos, família, casamento, vida profissional, mas para isso acontecer é preciso experimentar essa renovação da mente, pois é muito mais fácil mudarmos algumas coisas mudarem na prática quando nós temos o pensamento de Cristo. Então, buscar a palavra de Deus, conhecer os princípios, renova a nossa mente, transforma a nossa mente e nos faz experimentar o que Deus tem de melhor para cada um de nós.
E já estou finalizando, né? Que pena, hein? Salmo 94:11 diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vãos. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos. Gênesis 6:5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a indignação dos seus e toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Os pensamentos, meus irmãos, são conhecidos por Deus, pois a partir dos nossos pensamentos é que nós planejamos as nossas ações e tudo aquilo que nós fazemos. A mente, meus irmãos, é um organismo vivo, que trabalha, planeja, como qualquer outra parte do nosso corpo, e pode até vir a adoecer, cansar e se esgotar. Por isso nós temos que cuidar do que nós pensamos, cuidar do que nós imaginamos, porque é a partir do pensamento que as nossas ações começam a ser feitas. Mas se nós estamos firmados na palavra de Deus, firmados nos princípios do Senhor, nossos pensamentos começam a ser planejados segundo a vontade de quem? Muito bem, de Deus. E esses planos, esses pensamentos nos levam a viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Com certeza, você deve orar. Com certeza você deve buscar ao Senhor. Mas comece a ser mais intencional nisso. Comece a se relacionar mais com Deus, a buscar mais a Deus. Comece a conhecer os princípios de Deus. Comece a conhecer as promessas que Deus tem para você. Deus tem muitas promessas para cada um de nós, meus irmãos. Você conhece alguma promessa que Deus tem para a tua vida? Sim ou não? Porque Deus tem, e muitas. E não adianta a gente falar assim: mas eu já fiz tanta coisa errada, mas eu já fiz isso, fiz aquilo. Não interessa. A partir do momento que você decide caminhar com Jesus, os planos dele não mudam para você. E ele começa a liberar isso para mim e para vocês. Por isso que viver princípios da palavra de Deus nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra diz lá em Isaías que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, ou seja, se você acha que você vive bem, pode ter certeza que o que Deus tem para você, o que você está vivendo hoje nem se compara para o que Ele tem para você. Mas para que a gente viva isso, a gente precisa começar a buscar ainda mais o Senhor. E eu quero perguntar a você aí, você sabia disso? Dos princípios bíblicos? Você sabia que a Bíblia é a sua regra de fé e prática? Você sabia que princípios podem te levar a uma vida plena na sua família, na sua casa, no seu trabalho? Podem. E hoje eu te dei essa introdução só para você saber. Quando a gente caminha segundo princípios, Deus vai nos levando a um novo nível. Mas quando nós caminhamos fora de princípios, a gente fica sempre num círculo. Uma hora melhora, uma hora piora, outra hora melhora, outra hora piora, e a gente nunca consegue evoluir. E eu quero perguntar a vocês, aqui, vocês querem viver que nem aqueles cachorros que correm atrás do rabo, ou vocês querem subir, evoluir? Quem quer evoluir? Quem quer o melhor de Deus? Quem quer experimentar o melhor de Deus? Eu acho que todos nós, né? Ninguém quer ficar igual aqueles cachorrinhos que ficam correndo atrás do rabo, né? E não sai do lugar. Então vamos, meus irmãos, viver princípios bíblicos, porque isso vai trazer para nós vida plena, vai trazer mudanças que vão transformar nossa forma de agir, nossa forma de pensar.